segundo sermão de Pedro. Abra as vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 a seguir, que diz bem assim a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor. Pedro e João subiam junto ao templo, à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para lhe pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta do templo, a porta formosa. E ficaram cheios e pasmos e assombros pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilheis disso? Ou por que olhais tanto para nós, como que, se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Amém? Meus queridos amados irmãos, esse segundo sermão de Pedro em Jerusalém, nós vimos neste momento, falando sobre esse tema, o segundo sermão de Pedro em Jerusalém. Nós vimos aqui o evangelista Lucas, ele narra essa história, a história de um milagre, a cura de um paralítico na porta do templo de Jerusalém, seguida por um discurso explícito de Pedro, quando nós vemos acontecer um sinal, e através desse sinal, muitas pessoas ficam assustados e pasmos. Mas o ponto principal aqui, dessa história que nós estaremos aqui compartilhando com os irmãos, é que o nome de Jesus continua com poder para operar os mesmos graciosos milagres de cura que nos evangelhos eram sinais da chegada do reino de Deus. Pastor, quando falamos deste milagre na porta do templo, eu vejo aqui, antes de entrarmos nesse estudo, eu vejo o apóstolo Pedro, ele aproveitou a oportunidade para pregar. Mas que oportunidade foi essa, pastor?
Talvez os amados irmãos que estão nos assistindo aí através das redes sociais pode perguntar qual foi a oportunidade que surgiu. Qual foi essa segunda oportunidade que surgiu para Pedro e os apóstolos para que pregassem a palavra do Senhor? A primeira oportunidade que surgiu foi lá na descida do Pentecoste. Quando houve a descida do Pentecoste, em Atos capítulo 2, ali o sinal do Pentecoste, a descida do Espírito Santo, a confirmação que a igreja, ela da promessa de Deus que Jesus tinha deixado para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E aquele revestimento, aquela descida, causou um grande, chamou a atenção da cidade, chamou a atenção do povo, chamou a atenção de muita gente, aonde Pedro se levantou e aproveitou aquela oportunidade para pregar a palavra do Senhor. E agora nós vemos uma segunda oportunidade. A segunda oportunidade, na primeira oportunidade, o sermão de Pedro, ele salvou aproximadamente 3.000 almas, foram convertidas, lá em Atos capítulo 2, versículo 41. Agora, nessa segunda oportunidade, que Pedro se levanta de novo, aproveita um acontecido, um milagre, aproveita ali o povo assustado, não entendendo o que estava acontecendo. E nesse segundo sermão, mais 2.000 pessoas aceitaram a palavra do Senhor, subindo o número no total, depois que a igreja foi aberta e confirmada pelo Espírito Santo, de aproximadamente quase 5.000 almas. Segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 4. E nós vemos o crescimento da igreja. Aqui, a igreja dos apóstolos, fundada na doutrina de que Cristo deixou. Nós encontramos aqui, meus queridos irmãos, nós encontramos o crescimento da igreja. Ela está diretamente ligada à pregação fiel da palavra do Senhor. E a pregação, ela é o principal instrumento para produzir o que, pastor? O crescimento saudável. O crescimento saudável da igreja. Quando nós encontramos, falando do crescimento da igreja, o aspecto mais notável no segundo sermão realizado por Pedro, tal como o primeiro, é o fator do quê? O fator de que aquela mensagem, ela era cristocêntrica, e não é uma mensagem trazida para a si próprio, mas levada a... Ele desviou os olhos da multidão, que através do milagre que realizou ali na vida daquele coxo, na Porta Formosa, levou o povo a olhar para eles, mas ele pregou Cristo e desviou o olhar do povo que estava voltado para eles. Ele desviou o olhar e direcionou o olhar do povo para Cristo. Aleluia, glória a Deus. Ele desviou os olhos da multidão, do coxo curado e dos apóstolos, e os fixou em Cristo, a quem os homens haviam e ainda há de estar rejeitando até nos dias de hoje. Mas a quem Deus vindicou, ressuscitou dentre os mortos, o Cristo que aquele povo judeu rejeitou, o Cristo que aquele povo judeu matou, aquele povo judeu desprezou,
era aquele Cristo que Pedro estava direcionando toda a honra, toda a glória e todo o foco de sua mensagem para ele. Glória a Deus. Glória. Pastor, quando nós vemos Pedro e João subindo ao templo, se os irmãos analisar aí no texto bíblico, eu creio que vocês estão com as vossas Bíblias aí abertas. Então analisa em Atos capítulo 1, capítulo 3, versículo 1 em diante, ali a Bíblia diz: e subiam Pedro e João junto ao templo, a hora da oração, a hora nona. Pastor, que hora é essa? A hora nona era às 3 horas da tarde. O que acontecia às 3 horas da tarde? 3 horas da tarde era a hora do sacrifício. Foi às 3 horas da tarde que Jesus foi crucificado. Foi às 3 horas da tarde que Jesus foi morto. Jesus entregou a sua vida. Foi às 3 horas da tarde que Pedro e João estavam subindo para a oração. Mas pastor, ele subindo para a oração, a hora do sacrifício, era a hora da oração que acompanhava o sacrifício da tarde. Muitas pessoas hoje querem orar, mas não querem participar de sacrifício. Outras querem fazer sacrifício, mas não querem participar da oração. Uma coisa não sobrevive sozinha sem a outra. Glória a Deus. Para que há milagre, para que tenha milagre, precisa haver sacrifício, vida de sacrifício diante de Deus, mas também vida de oração diante de Deus. É através da oração que o crente ele tem visão. É através da oração que o crente tem discernimento. É através da oração que o crente tem autoridade do céu. É através da oração que o crente adquire sabedoria do céu. É através da oração que Satanás ele é repreendido, que os doentes são curados, que ali a libertação, pastor, através de oração. Mas é através do sacrifício também. É através do sacrifício que Deus olha para nós e recebe a nossa adoração, e recebe o nosso sacrifício como um cheiro suave na sua presença. Pedro e João, aqui nós entendemos em Atos capítulo 3, versículo 1, que a sua vida, as vossas vidas, elas eram vidas de sacrifício, mas também eram vidas de oração. A palavra de Deus nos ensina que ele subiu ao templo na hora da oração. Os apóstolos, eles atravessavam o pátio dos gentios. Se os irmãos olharem aqui, nós temos uma imagem, uma réplica do templo daquela época, o templo de Salomão. E os apóstolos, eles atravessavam o pátio dos gentios em direção à porta chamada Formosa. Essa porta foi doada por Nicanor. Ela era toda revestida de bronze. Essa porta, quando aproximadamente ali ela tinha 22 metros de altura, ou 25 metros de altura por 20 metros de largura, ela era imensa, ela era bonita, ela mostrava todo o esplendor da glória do templo. Ela mostrava uma beleza, ela mostrava ali o poder, ela mostrava tudo, menos milagre e transformação de vida. Pedro, quando passava por aquele moço que segundo a Bíblia, em Atos 4:22, ele estava há 40 anos aleijado, e a Bíblia aqui diz, desde o ventre de sua mãe, desde o ventre da sua mãe. Então ele nasceu já coxo, ele nasceu já aleijado. Pastor, quando eu vejo aqui Pedro, ele não tinha dinheiro para dar e oferecer, mas
deu-lhe algo melhor. Meus amados irmãos, deu-lhe algo melhor. Milagre não se compra. Hoje existem muitas pessoas querendo comprar milagre, querendo efetuar milagre através do dinheiro. Pastor, força para suas pernas e pés aleijados. Não adianta você ter carro, não adianta você ter bens, não adianta você ser podre de rico, mas ser um aleijado espiritualmente, ser um aleijado familiar, ser um aleijado no teu matrimônio, ser um aleijado na tua relação com a sociedade. Não adianta de nada. Quando Pedro e João subiram ao templo, aquele homem olha para Pedro e João, como já era de costume, pedindo. E Pedro e João olham para aquele homem e fala bem assim: nós não temos prata nenhum, mas o que nós temos, nós te damos. 40 anos as pessoas subiam ao templo para mostrar a sua religiosidade. 40 anos aquele coxo era colocado diante da porta do templo e não era lhe deixado entrar para dentro, porque ele era aleijado. A lei não permitia que ele entrasse para dentro do templo. Pastor, o homem curado, depois ele acompanha os apóstolos para dentro do templo, mas antes dele ser curado, ele não podia entrar para dentro do templo. A lei, ela não permitia entrar para dentro do templo. Hoje nós vemos uma grande diferença. Aonde, pastor? Antigamente, por causa da lei, os coxos, eles não eram permitidos entrar. Hoje, pela negligência da palavra, muitos estão dentro dos templos, dentro das igrejas, com as suas vidas coxas, suas vidas aleijadas, as suas vidas ali em pecado, pastor. Por quê? Porque hoje a lei, ela não está sendo mais obedecida, ela não está sendo mais atendida. Por quê, pastor? Porque aquele coxo, ele só se levantou para andar, ele só conseguiu adorar a Deus, ele só conseguiu exaltar a Deus depois que ele se arrependeu dos seus pecados, depois que ele aceitou a palavra, e não as moedas, mas a palavra de cura, a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Aí ele conseguiu entrar para dentro do templo curado. E nós vamos ver aqui, destacar alguns pontos importantes, e eu quero que os irmãos acompanhem conosco alguns pontos importantes aqui desse milagre que aconteceu na porta do templo. E o primeiro ponto importante foi um público atônico, pastor, um público assustado. Mas esse público estava onde? Esse público estava lá no templo, esse público estava ali, eram pessoas religiosas, pessoas que estavam ali na sua religiosidade, mas nunca tinham visto um milagre, nunca tinha observado Deus operar milagres, pastor. Quando nós vemos em Atos capítulo 3, versículo 11, eu vejo a palavra de Deus falando bem assim: apegando-se o homem a Pedro e João, todo o povo correu perplexo junto deles ao chamado pórtico do Salomão. Porque apegando-se o homem a Pedro e João. Capítulo 4, versículo 22. Lê para nós ali, evangelista Fábio. Capítulo 4, versículo 22. O que a Bíblia diz ali? Olha só, presta bem atenção. Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operava aquele milagre de saúde. Mais de 40 anos. Se você ficar hoje numa cama, deitada por um ano, você se levanta, você não tem firmeza nos teus pés,
Você não tem equilíbrio nos teus pés. Você perdeu a prática de se equilibrar. Agora imagina essa pessoa. Segundo o capítulo 3, versículo 2 aqui, que diz: e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo. Esse homem nunca aprendeu a andar. Esse homem nunca firmou seus pés. Esse homem nunca endireitou a sua caminhada. E agora nós vemos o Pedro e João chegando na porta do templo e dizendo: queres andar? Eu não tenho prata e nem ouro, mas eu tenho algo que vai mudar a tua vida por completo. Aquilo que tu nunca imaginou, aquilo que tu nem sonha como é, você só vê, mas nunca experimentou. Aquilo pode acontecer na tua vida hoje. Glória a Deus. Pastor, quando eu vejo Pedro e João estendendo a mão para aquele coxo, Pedro e João agora puxa aquele coxo, levanta aquele coxo, e agora eu entendo o que diz o capítulo 3, versículo 11: e apegando-se o homem a Pedro e João. Aquele homem não saiu andando sozinho, não. Aquele homem não saiu caminhando, não. Aquele homem saiu orientado, ali segurado, mas pulando. Não sabia andar, mas sabia pular. Não sabia caminhar, mas já queria ir para dentro do templo. As suas pernas estavam curadas. Só precisava alguém se encostar do lado e ensinar ele a se equilibrar e a andar para a direção certa. Evangelista Odair, quantas das vezes Deus opera milagre, mas muitas das vezes se encosta em pessoas, e pessoas que direcionam a caminhada não para a presença do Senhor, não para o altar do sacrifício, não para dentro do templo, mas direciona para fora, direciona para o mundo, direciona para as coisas dessa terra. Pedro e João, eles viram que aquele homem não conseguiria andar sozinho, precisava de uma orientação, e Pedro e João, eles ajudaram ele, eles direcionaram ele. Queria pular, pastor, então vamos pular junto. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Exatamente, pastor. Esse milagre relata algo muito forte para nossas vidas. Esse homem estava ali há 40 anos já naquele local. Fazia aproximadamente 40 anos que ele estava ali já naquela porta. Sabemos que ali no templo só tinha aquela porta de entrada. Então todos que entravam no templo, nós estamos tratando do templo, meus amados irmãos. Nós precisamos entrar na história e nos colocar dentro da história, porque o templo de Salomão era onde as pessoas vinham adorar a Deus. Era o único local que tinha ali, onde eles vinham buscar a presença do Senhor. E ali existia uma alma já há 40 anos perecendo na porta do templo, precisando de algo, necessitando de um milagre, e aquelas pessoas não conseguiam enxergar a necessidade daquele homem. Aquela pessoa estava ali mendigando em cima da sua capa, com certeza sentado, e ali as pessoas entravam, e muitos preferiam jogar uma moeda, muitos preferiam jogar ali algo para que ele saciasse a sua fome temporariamente, até que um dia ele se encontrou com Pedro e João. Pedro e João fizeram a diferença. Pedro e João não jogaram ali algo que viesse trazer alívio passageiro para a vida daquele homem, mas ofereceram para aquele homem algo que trouxe a cura eterna para a vida dele. Algo que veio ali fazer a diferença para o resto da vida. Aquele homem estava há 40 anos na porta do templo, na porta onde eles recebiam a presença do Senhor, e ele não tinha direito de participar do culto, pastor Davi. Ele não tinha direito de entrar lá dentro e sentir a presença do Senhor com os irmãos, até ter um encontro com Pedro e João. Aquilo que o Senhor disse agora há pouco, a diferença de se encostar perto de pessoas que vai trazer benefícios para a sua vida. Existem quantas pessoas hoje necessitadas, como aquele homem está ali necessitado.
estava necessitado. Existem quantas pessoas hoje que estão aí também precisando de um socorro espiritual e muitas das vezes não tem recebido porque não está do lado de pessoas corretas, não está do lado de pessoas que possam fazer a diferença. Você que tem uma necessidade espiritual, você que tem uma necessidade que possa ser, precisa de uma intervenção divina, você tem que buscar pessoas que têm conexão com o céu, você tem que buscar pessoas que têm intimidade com Deus, você tem que parar de murmurar, de reclamar e levar teus problemas para aqueles que não podem te ajudar, mas busca ajuda com pessoas que realmente têm vida de sacrifício, têm vida de oração como Pedro e João tinham. Às vezes essas pessoas que têm vida de sacrifício, que têm vida de oração, não vão dar aquilo que os outros são acostumados a dar para você, que é alívio passageiro, que muitas das vezes vai ali te dar algo, vai ali fala uma palavra para você que vai alimentar o seu ego, trazer um ânimo passageiro por poucos minutos, por poucos dias. Mas aquele que tem vida de oração, aquele que tem vida de sacrifício, ele te dá algo que às vezes vai doer na hora que você ouve, mas que vai trazer a cura para a sua vida, vai trazer ali solução para aquele problema que você está precisando, vai te estender a mão e vai te levantar e vai tirar você, vai trazer você para dentro do templo. Nós precisamos estar próximo de pessoas que nos levam para a presença do Senhor, não pessoas que estão conformadas com a situação que você está. Aquele povo que frequentava aquele templo estava acostumado de ver a situação daquele homem já ali, estava acostumado de ver a deficiência na vida daquele homem, então aquilo virou algo corriqueiro para eles, virou coisa normal. O problema a deficiência de uma pessoa nunca pode se tornar normal para a vida de um cristão. Se você tem percebido deficiência na vida de uma pessoa, você tem que ir lá e apresentar o Jesus que faz milagre para ele. Não podemos nunca nos acostumar com a deficiência dos outros. Você que é de oração, você que é homem e mulher de oração que está aí me assistindo, você que tem vida de sacrifício como Pedro e João tinha, se você vê algo estranho, pessoas que têm necessidade, apresenta a cura como Pedro e João fizeram. Nós precisamos ter essa atitude em nossas vidas, de levar pessoas para dentro do templo, de estender a mão e ali apresentar o milagre, apresentar a cura e tirar essas pessoas do sofrimento e trazer essas pessoas para a presença do Senhor. Nunca se acostuma com o problema dos outros. Apresenta Jesus que faz o milagre e transforma o problema em milagre para o resto da vida. Amém? Glória a Deus. Aqui nós vemos um público atômico, um público assustado. Assustado por quê, pastor? O pórtico de Salomão, que a Bíblia diz ali no capítulo 3, versículo 11, ele ficava do lado leste do templo, e era ali um corredor onde Jesus, ele já havia ministrado. Se vocês olharem em João capítulo 10, versículo 23, ali nós vemos que Jesus ele passeava no templo, no alpendre de Salomão. E também era onde a igreja se reunia para adorar. Segundo Atos capítulo 5, versículo 12. E nós vemos ali que a beleza desse portão, ele contrastava com a miséria daquele mendigo. As pessoas, elas eram atraídas, muitas das vezes, pela beleza daquele portão, e não conseguia enxergar a miséria do que estava ali do lado daquele portão. Então, quando nós vemos a cura desse coxo, a Bíblia contando, essa cura, ela foi um milagre extraordinário. Como aqui nós já vimos, o milagre, ele não é o evangelho, mas o milagre abre as portas para a pregação do evangelho. Glória a Deus. Entendeu? O milagre não abriu o coração do povo para aceitar a palavra, e ainda não abre, mas ele ajuntou o povo.
oportunizando a Pedro a oportunidade para pregar a palavra de Deus. Glória a Deus, é verdade. O povo ali, ele estava atônico. Por quê? Por causa do milagre da cura do coxo. Em um fator ali público, verificável e incontroverso. Não tinha como dizer. É uma outra pessoa. Por quê, pastor? Todo mundo que passava na porta do templo para ir ao templo cultuar, ele enxergava aquele coxo do lado de fora. Aquele coxo já estava familiarizado com as pessoas. Aquele coxo todo mundo conhecia. E aquele coxo conhecia todo mundo. Porém, o povo ficou assustado quando viram esse coxo pulando do lado de dentro do templo. Viram esse coxo gritando do lado de dentro do templo. Viram esse coxo andando junto com Pedro e João do lado de dentro do templo. Não mais como um coxo, mas agora curado, milagre de Deus do lado de dentro do templo. O povo ficou atônico, assustado. Por quê, pastor? Porque houve um milagre ali. O povo só não estava entendendo o milagre, mas houve um milagre. E no segundo ponto, aqui que nós vamos ver, é um pregador fiel, pastor. Precisamos hoje de pessoas que preguem a palavra de Deus, a sã doutrina, em tempo e fora de tempo, mas a palavra fiel e verdadeira, não distorcida, não levando a glória e a honra para homens, mas direcionando a glória e a honra para Deus, o todo soberano, o dono desta obra. E quando nós vemos em Atos capítulo 3, versículo 12, a Bíblia diz bem assim, ó: vendo isso, Pedro disse ao povo, porque o povo vendo aquele homem curado, agora ali junto com Pedro e João, o povo veio para Pedro e João, pensando que o Pedro e João era que tinha operado aquele milagre. Mas Pedro, quando viu o povo vindo, direcionando para ele, Pedro falou bem assim: homens israelitas, versículo 12, por que vós admirais a respeito disso? Por que ficais olhando para nós, como se tivesse feito andar por nosso próprio poder, ou a nossa própria religiosidade? Quando eu vejo esse homem, quando eu vejo esse homem entrando no templo, e o povo pensando que era Pedro e João que tinha mudado a vida de Pedro, mudado a vida do coxo, eu vejo quão fácil é para uma pessoa religiosa acreditar em coisas que não são verdadeiras. Pastor, o povo se ajuntou para ver o milagre que estava, e ali estava inclinado a atribuir a Pedro e a João os méritos daquele prodígio. Hoje, se Deus opera um milagre, muitas pessoas não adoram a Deus e adoram ao mensageiro. É verdade. Muitos mensageiros que através deles Deus opera milagre, eles se acham ídolos, eles se acham os tal, mas a glória e o poder não vem deles, a glória e o poder vem de Deus. Aleluia. Pedro corrige aquela multidão e não aceita a glória para si mesmo. Pedro, como um pregador fiel, meus queridos irmãos, o poder de cura não estava nele, mas estava no nome de Jesus de Nazaré, o Nazareno. A glória não pertencia a Pedro, a glória não pertencia a João, mas unicamente ao Senhor. Unicamente ao Senhor.
Jesus Cristo. Quando eu vejo um homem ali sendo curado, eu vejo o povo logo querer idolatrar Pedro e João. Por quê, pastor? Porque existia um homem naquela época, naquele mesmo tempo, chamado Simão. Um Simão de Samaria, dizia de si mesmo que era um grande milagreiro e gostava de ser chamado de grão de poder. Pastor, aonde se encontra isso? Dá uma olhada em Atos, capítulo 8, versículo 9 e 11. Ali nós encontramos essa passagem. O evangelista Odair estará lendo essa passagem. Um homem chamado Simão, em Atos capítulo 8, versículo 9 a 11, ele se autodenominava milagreiro, e as pessoas acreditavam no que ele dizia, mas na realidade ele não fazia milagre, ele enganava o povo. O que diz lá? Atos capítulo 8, versículo 9 e 11, olha só. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. Aí atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Pastor, versículo 9 ao 11, dizia ele, ali no versículo 10, este é a grande virtude de Deus. Mas o versículo 11 ainda diz: e atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Quantas pessoas hoje se dizem, entendeu? Mas eles não passam de feiticeiros, não passam de adivinhadores, enganadores. Usam o nome de Deus, usam até a Bíblia, tem até igreja, são até famosos, mas são falsos profetas. Milagres não existem, existem teatros. Mas pastor, Pedro e João é diferente. Por que Pedro e João é diferente? Porque Pedro e João eram homens de oração, Pedro e João eram homens de testemunho, Pedro e João não viviam de aparência, Pedro e João estavam na doutrina dos apóstolos. Hoje muitas pessoas não andam mais na doutrina dos apóstolos, porque dizem que esta palavra era para o tempo dos apóstolos. Muitas coisas já mudaram em cultos, muitas coisas já mudaram na pregação e na palavra, mas eu quero dizer para você, a doutrina dos apóstolos era a doutrina de Cristo. O que era pecado naquela época continua sendo pecado nos dias de hoje. Por isso não encontra-se milagre hoje. Por quê, pastor? Falta de oração e fidelidade com a palavra pregada e ministrada. Agora eu vejo, meus amados irmãos, que Pedro e João, eles rejeitaram essa atitude. Pedro e João, eles rejeitaram essa atitude e eles foram ali decididos. Aqueles que hoje fazem propaganda de pretensos milagres como se fossem homens poderosos, estão na contramão do ensino bíblico. É verdade. Porque quem faz milagre é Deus, quem opera milagre é Deus, quem salva a vida é Deus, quem liberta a vida é Deus, a honra é de Deus, homem nenhum merece honra, a glória é de Deus, a autoridade é de Deus e a palavra é dele. Aleluia, glória a Deus. Muitos hoje estão querendo a glória de Deus para si, mas a palavra de Deus diz: eu não divido a minha glória com ninguém, eu não divido a glória é minha. Eu dou o poder, mas o poder é meu. Eu dou a palavra, mas a palavra é minha. Vós sereis apenas mensageiros, servos e testemunha. Aleluia. E quando
quando tiverem milagre, sinais e milagres através das vossas vidas, é para vocês testemunhar do meu amor, do meu poder, da minha glória, da minha palavra, porque eu sou Deus e vocês são barro. Aleluia. Pastor, aqueles que hoje fazem propagandas, aqueles que acendem holofotes para si mesmo, buscando a glória para si mesmo, eles estão em total desacordo com o ensino das Escrituras. Eles estão em total desacordo com o que Jesus ensinou. Ninguém foi chamado para ser famoso, ninguém foi chamado para ser senhor, ninguém foi chamado para ser mestre. Nós fomos chamados para ser testemunha de Cristo. E aonde estiver uma testemunha, a Bíblia diz que os sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão o demônio, ali colocarão os enfermos e os curarão, mas terão que ser verdadeiras testemunhas. Evangelista Fábio, uma pregação fiel. Aleluia, louvado Aleluia. seja o nome do Senhor. Como foi mencionado aqui, esse Simão, ele tentava enganar as pessoas, mas todas as vezes que nós vemos aqui pessoas tentando enganar pessoas, usando o nome de Jesus Cristo, nós vamos ver na palavra do Senhor que ela mesma vai cair em contradição. Eles foram tentar enganar o povo onde estava ali Pedro e João. Pedro e João, eles têm comunhão, eles têm doutrina, eles têm oração, e vão tentar enganar o povo perto de Pedro e João. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente no livro de Atos, capítulo 8, lá no versículo 18, que esse Simão, eles operando milagres, empunhando as mãos, as pessoas recebendo o Espírito Santo. Ele quis pagar, ele falou assim: mas isso daí eu não consigo fazer, então eu vou pagar para você, vocês pegam daí. Pedro e João adverte ele, falando: isso daqui não é dinheiro, isso daqui é do céu, isso daqui é para quem tem comunhão, Aleluia. isso daqui é para quem tem oração. Glória a Deus. Mas infelizmente nos nossos dias acontece de achar um ou outro que fica querendo enganar as pessoas, pessoas que têm conhecimento da palavra, e vai acabar sendo desmascarado como foi Simão. Se você estudar um pouquinho mais, nós vamos ver que alguns estudiosos vão dizer que ele foi enterrado vivo, porque ele acreditava que no terceiro dia ele iria se ressuscitar. Deve ter ficado lá até hoje. Por quê? Porque foi querer brincar com as coisas de Deus. É verdade. Foi querer comprar aquilo que é santo. Aquilo que é santo não se compra. Aquilo que é santo você se adquire com Jesus, com oração, com sacrifício, como era Pedro e João. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Verdade. Outra coisa que nós encontramos aqui também, algum ponto para destacar, é uma conexão necessária. Que conexão é essa, pastor? Capítulo 3, versículo 13. O que encontramos lá? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais glorificou o seu servo Jesus. Pastor, por que Pedro falou isso na mensagem quando o povo estava ali querendo uma justificativa do que estava acontecendo? Nós vemos ali a ação divina operada na vida daquele coxo. Ela não era alguma coisa nova, não. Não era algo inédito, não, pastor. Não era algo estranho, não. Não era estranho ao legado que o povo já havia recebido, não, pastor. Não há aqui uma descontinuidade do que entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O mesmo Deus dos patriarcas que operou maravilhas no passado é que está agindo agora, e é isso por intermédio de Jesus, seu servo. Glória a Deus. Então, quando nós vemos aqui, há uma conexão profunda entre o passado e o presente. Eu vejo em Hebreus capítulo 13, versículo 8, a Bíblia dizendo que Jesus, Ele é o mesmo ontem e hoje e será eternamente. Glória a Deus. Não há nada de novo debaixo do céu. O mesmo poder que operava em Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Davi, opera nos dias de hoje. O que é que Deus fez
é o mesmo que faz nos dias de hoje, meus queridos irmãos. Ele é o mesmo ontem e hoje. O cristianismo não é uma nova religião, não. Muitas religiões têm surgido hoje com inovações, com teatros, com um monte de novidades. Hoje nós vemos as igrejas buscando o mundo para dentro, para tentar segurar as pessoas que não deixaram o mundo sair de dentro de si para fora. Mas a Bíblia diz que nós temos que buscar a comunhão e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Pastor, comunhão e santificação. A santificação é você deixar as coisas lá de fora. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. As coisas lá do mundo não pertencem mais para a vida de um filho de Deus. Mas quantas vezes as pessoas querem se converter, ou dizem que se converteram, e querem continuar servindo a Deus da maneira que antes serviu Satanás lá fora, adorando a Deus como adoravam a Deus, a Satanás lá fora. Não mudam suas práticas, não mudam seus costumes, não mudam as suas maneiras, e querem trazer isso para dentro da casa do Senhor. Querem contaminar o culto, querem contaminar a adoração, querem contaminar a palavra. E isso a Bíblia condena, isso Deus rejeita, isso não passará naquele dia. Muitos estão transformando a igreja em uma discoteca, em uma boate, em uma casa de noturna, pastor. Aonde está a santificação? Aonde está o temor a Deus? Aonde está a sã doutrina e a palavra da verdade? Quando eu vejo aqui, pastor, a palavra do Senhor, nós vemos aqui a mensagem dos cristãos. Ela trata do Deus de Abraão, ela trata do Deus de Isaac, ela trata do Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais. Esse Deus é quem glorificou o seu servo Jesus. Logo ali, a história de Jesus é a obra desse único Deus vivo, e mais nada, pastor. Quem é o Deus dos patriarcas? Quem é o Deus de Moisés? Quem é o Deus de Abraão? Quem é o Deus de Davi? Pedro usou vários nomes e títulos diferentes para descrever esse Jesus, como o Jesus Cristo, o Nazareno. Ele descreveu como servo, ele descreveu como santo e justo, ele descreveu ali na sua mensagem diante daquele povo, apresentando Jesus como o autor da vida, apresentando Jesus como o profeta prometido por Moisés, apresentando Jesus como a pedra rejeitada que se tornou a pedra angular. E o povo que não conhecia esse Jesus, mas mataram esse Jesus. O povo que não entendia esse Jesus, mas mataram esse Jesus. Esse Jesus agora Pedro levanta e começa a pregar, e dizendo: olha, esse milagre aconteceu porque Deus glorificou o seu Filho, e através do seu Filho hoje temos direito de salvação, cura e milagre. Glória a Deus. Quando eu vejo Pedro pregando, pastor, eu vejo algo acontecendo aqui, na pregação de Pedro. Hoje muitas pessoas, eles ficam, criam um beicinho quando se fala uma verdade, mas o próprio Pedro, ele levanta uma acusação solene contra aquele povo. Atos capítulo 13, versículo 13 a 15, o evangelista Fábio estará lendo e já estará comentando também o que o Pedro falou para aquele povo. Atos capítulo 3, versículo 13 a 15. Atos 3, 13 a 15. O que é que diz lá? Aleluia. O Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto.
Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se fosse desse um homem homicida, e mandaste o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dos mortos, dos que nós somos testemunhas. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro vai aproveitar da oportunidade que estão todos ali diante desse grande milagre que aconteceu no capítulo 3 aqui, daquele coxo, 40 anos ali que ele não andava. Pedro vai aproveitar da oportunidade onde estão todos atônitos ali, estão todos ali observando aquilo que tinha acontecido, porque eles não esperavam aquilo que ia acontecer, mas passou por ali, como eu falei agora há pouco, passou 2 homens ali cheios da presença de Deus, e aonde passa um homem cheio da presença de Deus, algo acontece. Então ele vai aproveitar aqui, quando nós vemos aqui no versículo 13 aqui, se a gente for prestar atenção, ele vai dar início aqui, o pastor Davi e o evangelista Simão daí, vai dar início ao segundo sermão dele, vai começar a pregação aqui do segundo sermão dele. É a palavra que precisa ser pregada, é a palavra que necessita ser pregada. Aí você pode dizer assim, mas as palavras do Pedro eram muito duras, as palavras dele eram diretas, mas é palavra que precisa ser pregada, é palavra que precisa ser dita, e Pedro vai aproveitar a oportunidade, vai aproveitar o milagre, vai aproveitar todo mundo, e vai começar a dar início ao seu segundo sermão, que vai terminar lá no livro do capítulo 4, a partir do versículo 4. Então Pedro pega esta oportunidade e começa a pregar aquilo que precisa ser pregado. Mas acabava de acontecer um milagre, era para todo mundo dar glória, mas precisa ouvir a verdade. O povo está glorificando, mas precisa ouvir a verdade, porque se não houver verdade, não tem milagre. Se não houver verdade, não tem cura. Se não houver verdade, não tem renovação. Aleluia. Precisava ser dita a verdade. Pedro vai começar aqui a proclamar o seu segundo sermão, e nós vamos ver o resultado final disso daí um pouquinho mais para frente. Mas ele não deixou de passar a oportunidade, e não deixou nenhum momento de pregar a verdade, a palavra do Senhor, aquela que cura, aquela que restaura, aquela que tem todo o poder. Como foi lá dito aqui no versículo 12, no Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, no meu Deus e no seu Deus também nos dias de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante que a mensagem de Pedro, ela foi cortante como uma espada, assim. Ela foi direta. Ele não pregou diante do auditório, entendeu? Ele fuzilou os seus ouvintes. Ele fuzilou os seus ouvintes com as palavras contundentes. Quando Pedro começou a pregar, ele acusou-os de trair, negar Jesus perante o governador romano. Aqui no capítulo 3, versículo 13 a 15, nós encontramos aqui Pedro dizendo: negaste o santo e justo, pediste que o homicida fosse liberado. Foi quando Jesus foi trocado por Barabás, e mataste. E o Pedro estava falando para o povo, que queria saber o que tinha acontecido com o aleijado, que agora está andando. Mas antes deles entender o que tinha acontecido com o aleijado, Pedro precisava pregar a verdade para eles. Aleluia. Entendeu? Pedro, ele acusou ali de negar o santo e justo e preferir Barabás, um homicida. Acusou-os de matar o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia. Esse foi o esboço da pregação de Pedro. Agora eu vejo que o agir de Deus e o de Israel se contrapõem lance por lance. Deus glorifica Jesus, eles o entregam. Deus coloca o santo e o justo no meio deles, eles o negam e trocam pela absolvição de um homicida. Pastor, quando eu vejo aqui, Deus lhe concede o autor da vida para viver com eles, eles o matam. Eles matam Jesus. Porém Deus ressuscita dentro dos mortos. Pedro não poupa os seus ouvintes de quê, pastor? Ele antes mostra-lhes a sua culpa externa. Vocês mataram Jesus. Aleluia. Pedro prega para aquele povo
Aquele povo tão religioso que iam para o templo todo dia, mas não conseguiam enxergar a miséria na porta. É verdade. Pedro não pregou ali para agradar seu auditório, não. Hoje existem muitos famosos que gostam de agradar auditórios, que gostam de fazer showman em cima do púlpito, cantores e pregadores, mas não são do tipo de Pedro. Pedro foi chamado para pregar a verdade. Aleluia. Aleluia. Por isso que há milagres. Quando a pregação de Pedro é exposta, a salvação de cura, quando a pregação de Pedro é exposta. Quando eu vejo que Pedro pregou ali para arrependimento, Pedro não era um arauto de conveniência, não, mas era um embaixador de Deus. Ele representava Deus, ele levava a lei de Deus, ele representava Deus aonde ele passava. Hoje nós vemos pessoas religiosas, pessoas que se dizem crente, mas de nada tem de Deus. É você olhar para eles, você vê que a vida, a fala, as vestes não representam o cristianismo santo. Glória a Deus. Pastor, a sua intenção ali na mensagem que ele pregou para aquele povo não era arrancar aplausos dos homens, não. Não era ganhar likes dos homens, não. Se fosse nos dias de hoje. Mas acima de tudo, era o que, pastor? Era arrancar eles das garras dos pecados, era arrancar eles lá da prostituição, era arrancar eles lá das mãos de Satanás. Glória a Deus, é verdade. O Calvário, ele pode até ter sido a última palavra do ser humano, mas o sepulcro vazio foi a última palavra de Deus. Glória a Deus. O ser humano foi até no Calvário. O ser humano colocou Jesus dentro da sepultura, mas quem tira Jesus da sepultura é Deus, pastor. O ser humano pode levar a pessoa à aleijadura, o ser humano pode levar a pessoa à doença, à escravidão, mas só Deus pode fazer o homem levantar, só Deus pode fazer o homem ressuscitar, só Deus pode fazer o homem largar do vício, largar da bebida, largar da violência. Só Deus, pastor. Aleluia. E quando eu vejo Pedro pregando, eu vejo que ele glorificou o seu filho. Aqui ele fala que Deus glorificou o seu filho, ressuscitando-o dentre os mortos, levando-o de volta para o céu. O Cristo entronizado, ele havia enviado agora o seu Espírito, o Espírito Santo ali, e operava no mundo por meio da igreja. O mendigo curado era prova do que, pastor? De que Jesus estava vivo, estava lá à direita do Pai, e o Espírito Santo estava conosco, operando milagre até os dias de hoje. Aleluia. Ele falou quando estava subindo, ele falou para os discípulos: eu vou para o meu Pai, e se eu vou enviar o Consolador, para onde vocês estiverem, eu esteja junto com vocês, e esses sinais seguirão aos que crerem. Glória a Deus. Ali estava a prova de que Jesus tinha ressuscitado, tinha entrado no céu, e o Espírito Santo estava com eles, ali operando milagre, ali levantando aquele coxo na porta do templo. Aleluia, Jesus. Pastor, um outro tópico que nós vemos aqui é um testemunho inequívoco. O que nós vemos em Atos capítulo 3, versículo 16? Evangelista Odair estará aqui lendo para nós. Atos 3 e 16. E pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Meus queridos, se nós formos fazer uma interpretação desse versículo, nós vamos ver que Pedro, ele não era a fonte de poder para aqui que trouxe ali a cura para aquele coxo. Ele não aceitou nenhum louvor de homens pelo milagre ocorrido. Entendeu? Não aceitou nenhum pagamento, não aceitou nenhuma adoração. Não deu nenhum autógrafo. Ele tinha plena consciência, pastor, de que aquele milagre público
é verificável, fora operado por Jesus mediante a fé. Não há homens, há homens cheios do Espírito Santo, Glória a Deus. usados por Deus Todo-Poderoso. E quem não tem vida de oração, quem não tem vida de sacrifício, são imitadores. São pessoas estilo Simão. Tentam fazer, tentam imitar, tentam inventar, mas nunca conseguem nada. Enganam o povo, mas o povo conhece a verdade. O povo não mais o seguem. O homem, ele não é agente da ação divina, não. É apenas um instrumento. É Deus quem usa. O Jesus exaltado é quem realiza os milagres da vida da igreja. Pastor, pelo poder do Espírito Santo, por intermédio dos seus servos, ninguém ousaria negar o milagre, pois o mendigo estava lá diante de tudo e de todos. A saúde estava perfeita, todo mundo conhecia ele do lado de fora, todo mundo sabia que a vida dele era aleijada, todo mundo dava esmola para ele, mas agora ele está dentro, agora ele está pulando, agora ele está glorificando. Tem muitas pessoas que querem saber como é que tu mudou, como é que tu parou de ser um viciado. Você pode dizer: Deus me transformou, Deus me tirou de fora e colocou para dentro, Deus me deu uma nova vida, assim como aquele coxo lá dentro do templo estava falando. É verdade, glória. Se aceitasse o milagre, teria de reconhecer que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus e que seu nome tem poder. E aquele povo que matou Jesus, que estava do lado de dentro do templo, aquele povo religioso, eles tinham que aceitar que aquele coxo não era mais coxo, agora estava curado. Quando foram para Pedro e João para tentar adorar Pedro e João, para tentar colocar o crédito em Pedro e João fala bem assim: não foi nós, foi ele. Se Pedro e João não assumiram e se direcionaram para Deus, eles são obrigados a aceitar que Jesus Cristo ressuscitou e estava vivo, e estava habitando no meio do seu povo. E a prova era aquele coxo andando, a prova era aquele milagre que tinha acontecido ali. Não tinha como dizer que não tinha milagre ali. Agora eu vejo uma atenuante necessária. Em Atos capítulo 3, versículo 17, meus amados irmãos, nós vemos aqui Pedro dizendo: agora, irmãos, eu sei que eu fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. O que Pedro estava dizendo na pregação dele? Pedro estava dizendo: vocês trocaram Jesus por Barabás, mas vocês não sabiam. Vocês mataram Jesus, mas vocês não o conheciam. Vocês rejeitaram Jesus, mas vocês não entendiam. Pedro está dizendo: tudo que vocês fizeram, e as autoridades de vocês também fizeram, foi por ignorância. Mas vocês precisam saber que fizeram. Depois da penetrante acusação do assassinato que Pedro falou e fez ali contra aquele povo judeu, lá no capítulo 3, versículo 15, agora Pedro, ele adota um tom gentil. Depois de fazer ali uma severa acusação aos judeus e às suas autoridades por terem traído, negado e matado Jesus, o autor da vida, agora Pedro, o pregador, ele atenua ali o que, pastor? A culpa, dizendo que o fizeram por ignorância, fizeram sem saber. De igual modo, quando Jesus estava na cruz, entre o céu e a terra, suspenso ali, o próprio Jesus falou, lá em Lucas capítulo 23 e 34, Pai, perdoa-lhe, porque eles não sabem o que fazem, eles são ignorantes, eles estão matando, mas não sabem que estão matando, estão desprezando, mas não sabem o que estão desprezando, estão trocando, mas não sabem o que estão trocando. E nessa linha,
Nessa linha de pensamento, o apóstolo Paulo escreve também, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 7 e 8. Evangelista Fábio estará lendo e comentando também. Nessa linha de pensamento, o apóstolo Paulo orienta a igreja de Corinto, lá no capítulo 2, versículos 7 e 8 da primeira carta. O que ele diz lá? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 2, versículo 7 e 8. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pedro está tentando avisar, Pedro está tentando alertar, Pedro está falando para aqueles homens que eles estavam errados. Pedro está falando para aqueles homens: eu até compreendo que vocês não tinham entendimento. Pedro está falando para aqueles homens: eu posso até entender que vocês não sabiam o que estavam fazendo, mas há necessidade de se arrepender, há uma necessidade de se arrepender deste erro. Pedro está dando a oportunidade para aqueles homens de se arrepender, de se converter, para que aqueles pecados deles sejam apagados. Pedro está dando a oportunidade para aqueles homens que crucificaram Jesus ter um momento deles se arrepender, verdadeiramente se converter, para que sejam apagados os seus pecados. E assim fazemos nos dias de hoje, meus irmãos. Você que está nos assistindo, ainda há tempo, independente daquilo que você fez, independente que você praticou, ainda há tempo de se arrepender. Aleluia. Ainda há tempo de verdadeiramente se converter e os vossos pecados serem apagados. A palavra do Senhor vai dizer isso aqui no versículo 18 e no versículo 19 também do livro de Atos, capítulo 3. Então Pedro vai dizer para o povo, vai dizer para aquele povo: ó, vocês crucificaram, vocês pediram para trocar, para colocar Jesus na cruz e soltar Barrabás, mas ainda há tempo de se converter. Trazendo para os nossos dias, ainda há tempo. Nós estamos vivendo os últimos tempos, estamos no finalzinho do tempo. Não deixe esse tempo passar. Ainda há tempo de se converter, de se arrepender e de aceitar o Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa apagar os teus pecados, para que Ele possa te dar uma vida nova, para que Ele possa escrever o teu nome no livro da vida, e para que Ele possa te perdoar. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante, né? Versículo 8 diz bem assim, ó: pois se a tivesse compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Quantas pessoas hoje não compreendem, não entendem, vivem uma vida religiosa, mas não conhecem Jesus pessoalmente. Porque se conhecesse, não o negariam, não o trocariam, não o matariam. Pastor, um outro tópico nós encontramos aqui é um propósito cumprido. Que propósito é esse, pastor? Deus cumpriu o que antes havia anunciado pela boca de todos os seus profetas, que o Cristo iria sofrer. Está lá em Atos capítulo 3, versículo 18. Pedro está falando isso. A maldade dos homens não anula os propósitos divinos, nem a soberania de Deus isenta os homens de sua responsabilidade. O fato de todos os profetas terem anunciado que Cristo, aqui, ter anunciado que o Cristo de Deus haveria de padecer, não inocentou os judeus de terem traído, negado, matado Jesus. Os planos de Deus, meus queridos irmãos, não podem ser frustrados. Está lá em Jó capítulo 4, 42, versículo 2. O próprio Jó fala: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos.
propósito está cumprido. Outro tópico que nós encontramos aqui nesse estudo da biografia de Pedro é uma exigência clara. Qual foi a exigência, pastor? O povo diante de Pedro e João, diante do milagre, querendo entender o que estava acontecendo. E Pedro fala lá no capítulo 3, versículo 19 de Atos: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados. Pedro pregou o arrependimento. Pedro endereçou esse sermão a um povo religioso e não a um povo pagão. Quando eu vejo aqui, Pedro, ele direcionou essa mensagem a um público que acreditava na lei de Deus, observava atentamente seus rituais sagrados. Um povo que não saía do templo, um povo que não parava de sacrificar, mas não enxergava o mendigo na porta do templo. Não tinha milagres, mataram o mestre, trocaram Jesus pelo Barabás. Contudo, eu vejo aqui, a religiosidade deles não era suficiente para salvá-los. Pastor, eles precisavam arrepender-se, converter-se. O significado de arrependimento, ou arrependei-vos, de Atos 2:38, é esclarecido pelo acréscimo de convertei-vos. Não adianta você se arrepender. A palavra diz: arrependei-vos e convertei-vos. Este versículo, este verbo significa o ato de voltar-se de modo de vida antigo, especialmente da adoração dos ídolos, para um modo de vida baseado na fé e na obediência a Deus. Hoje nós vemos uma adoração, um culto baseado em muitos costumes mundanos. Hoje nós vemos um culto baseado nas coisas lá do mundo. O mundo sai com uma novidade, dentro das igrejas está entrando essas novidades também. E a Bíblia diz, através da pregação do apóstolo Pedro, que ele chama o povo a arrependimento e a conversão. Sem conversão, ninguém verá a Deus. Não adianta você ter um título de crente, não adianta você ter ali uma Bíblia debaixo do braço, frequentar uma igreja, frequentar um púlpito, cantar, pregar, se a tua vida ainda não é convertida. Não vai haver milagre na tua vida, não vai haver oração na tua vida, não vai haver sacrifício na tua vida, só vai haver aparência, só vai haver aparência. Quando eu vejo aqui o Pedro falando do arrependimento, é porque o cancelamento dos pecados, pastor, é o resultado do arrependimento e da conversão. Quando uma pessoa se arrepende, os seus pecados são cancelados, os seus pecados são apagados. Ninguém nasce salvo, todos nascem como filhos da ira. Todos precisam de um arrependimento e conversão. Arrepender-se e viver, ou não se arrepender e morrer. Escolha. Josué, quando estava com o povo de Israel, ele falou bem assim, se vocês querem seguir os deuses dessa terra, sigam, escolham hoje a quem servais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele fez uma escolha, ele arrependeu-se, ele tomou uma atitude, uma direção, e sem medir as consequências, mas ele sabia que a atitude e a decisão dele foi para o Deus certo. Pastor, nós vemos aqui Pedro, quando ele fala isso para os religiosos que ali estavam, e depois logo embaixo ele conforta dizendo que fizeste isso pela ignorância, mas que era necessário haver arrependimento. Nós vemos que ali ele apresenta agora um Jesus que salvaria a vida deles, que daria a oportunidade da eternidade para eles. Mas ele faz uma exigência clara ali,
É necessário haver o arrependimento. É necessário a conversão. Se não haver arrependimento e conversão, não tem transformação. Não importa a maneira, a gravidade do pecado, não importa a gravidade da situação. Se haver o verdadeiro arrependimento, se haver a verdadeira conversão, Deus perdoa e transforma aquela vida, encaminha aquela vida. E ali nós vimos que aquelas pessoas tiveram que ouvir isso. E Pedro pegou e ali fala aquela verdade ali para aquele povo. Como o Senhor falou agora há pouco, nós estamos vivendo uma época em que as pessoas não estão mais preocupadas com a conversão, com o arrependimento. Estão achando que não é necessário mais se arrepender. Estão querendo viver um cristianismo da mesma forma que viviam lá fora. Não. Se nós precisamos aceitar essa exigência imposta por Pedro aqui para nossas vidas, para a vida daqueles que querem uma transformação. Precisamos aplicar essa palavra. Nós que somos os atalaios, os pregadores do Evangelho, somos os mensageiros de Cristo. Precisamos ter essa ousadia que Pedro teve, essa autoridade que Pedro teve, de chegar diante da situação e fazer essa exigência para os ouvintes. É necessário haver um verdadeiro arrependimento, é necessário haver a conversão, para que através dessa conversão haja transformação. Por que estamos vivendo um cristianismo sem transformação? Por que estamos vivendo uma igreja inchada nos dias de hoje, onde está cheio de pessoas convencidas, mas não de pessoas convertidas? Precisamos sim de pessoas convertidas, de pessoas que transformam, que convertem os seus caminhos, que se colocam na presença do Senhor, se arrependem dos seus pecados e Deus perdoa e dá uma nova história, transforma a vida dessas pessoas e dá uma direção e elas mudam de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós vemos aqui, evangelista Odair, evangelista Fábio e todos os amados que estão nos assistindo, interaja conosco, meus queridos irmãos. Estamos aqui nesse estudo, a biografia de Pedro, com o tema o segundo sermão de Pedro. Nós vemos que o novo nascimento, ou sem o novo nascimento, ninguém pode entrar no reino de Deus. Nós vemos aqui em João capítulo 3, versículo 3 a 5, aqui aquela passagem de Nicodemos, né? E Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É necessário nascer de novo. O que é nascer de novo, pastor? É morrer a velha vida, o velho homem, o homem do pecado, e ressuscitar com Cristo. Aleluia. Uma nova criatura, um corpo, uma vida, um templo dedicado a Deus. Isso é novo. Pastor, Pedro havia explicado que a cruz era um lugar de intercessão da soberania divina com a responsabilidade humana. Lá no capítulo 2 e 23, no primeiro sermão. E aqui no segundo sermão, ele repete a mesma verdade. No capítulo 3 e 17. O arrependimento e a conversão são temas hoje ausentes em muitos púlpitos hoje. É verdade. Por quê, pastor? Porque leva o povo a tomar uma decisão e refletir os seus pecados, a sua situação. Muitos hoje pregam para entreter o povo, em vez de levar ao arrependimento. Quando nós vemos outros pregam salvação sem necessidade de arrependimento, sem necessidade de conversão, e são capazes de dizer: mas estão dentro da igreja, é melhor que estar lá no mundo. Mas se está dentro da igreja, ouvindo a palavra, precisa haver conversão. Aleluia. Precisa haver conversão. O povo lá de Israel estava dentro do templo, estava ali religiosamente servindo ali, mas não conheciam, mataram Jesus e não entendiam o milagre que aconteceu na porta do templo.
apostólica, ela é categórica. Não há remissão de Deus sem arrependimento e conversão, meus queridos irmãos. E através do arrependimento e através dessa exigência clara, nós vemos aqui um próximo tópico, uma promessa bendita. O apóstolo Pedro, ele proclama no capítulo 3, versículo 20 até o 24, que diz bem assim, ó: de modo que da presença do Senhor vieram tempos de refrigério, e ele enviou o Cristo, que já vos foi predeterminado, Jesus. É necessário que o céu receba até o tempo da restauração de todas as coisas, sobre as quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Pois Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis e tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda pessoa que não ouvir esse profeta será exterminado dentre o povo. E todos os profetas que falaram desde Samuel e os que se sucederam também anunciaram esses dias. E ainda estamos anunciando que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus quer levar para o céu, que Jesus quer transformar. Ainda há profeta nessa terra, ainda há testemunha fiel nessa terra, ainda há pregoeiros que nem Noé, ainda há pregoeiros que nem Elias, ainda há profetas que nem João Batista, ainda há milagres que nem operavam antigamente e opera nos dias de hoje. Aleluia! Pastor, o apóstolo Pedro deixa de exigir o arrependimento e conversão, e agora, e prometer o cancelamento dos pecados, agora fundamentado no que disseram os santos profetas de Deus, e anuncia os tempos de refrigério e restauração de todas as coisas. Quando a palavra diz, a palavra grega, significa refrigério, aqui, aparece somente no Novo Testamento e somente uma vez na Escritura, lá em Êxodo capítulo 8, versículo 11. Ela é usada de forma figurada para falar da época do messiano, na época messiânica. É a verdade, ou é a grande verdade, é a grande época de alegria e repouso, que se entende que seria trazido pela vinda do Messias na sua glória. Essa restauração, meus queridos irmãos, falada aqui pelo apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo 20 a 24, ela vem unicamente por meio de Jesus, o profeta semelhante a Moisés, anunciado por todos os profetas desde Samuel, e da descendência de Abraão. A recusa, porém, em ouvir Cristo, redunda em condenação irremediável. A rejeição à palavra de Deus, ela redunda em condenação irremediável. Para nós terminar esse estudo, uma aplicação pertinente, Atos capítulo 3, versículo 25 e 26, lê para nós, evangelista Fábio, e já comenta para nós e a igreja. Aleluia. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, e vos desviasses a cada um das vossas maldades. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Como o pastor Davi falou aqui agorinha, nós não temos uma segunda ou chance, ou um segundo caminho, ou uma segunda opinião.
Nosso único caminho é Jesus Cristo, é aceitar Ele, é receber Ele como nosso único e suficiente Salvador. Só há uma porta, só há um caminho. Fora Ele não há salvação. Fora Ele não tem o que você possa fazer. O nosso caminho é Jesus Cristo, o Nazaré. E como nós vimos aqui, onde nós lemos a leitura, foi feita aqui no versículo 26. Ressuscitando Deus a seu Filho primeiro, enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um da vossa maldade. Deus pegou o seu Filho amado, seu primogênito, o seu único Filho, nos enviou a nós. Primeiro nos enviou a nós. Imagine o tamanho do amor de Deus para conosco. Imagine o tamanho do amor que Deus tem pela minha e pela tua vida, ao ponto de pegar o seu único Filho e enviar a nós. Nós muitas das vezes não conseguimos ter noção nem dimensão desse amor, pois muitas das vezes nós não conseguimos nem orar por aquele que faz o mal. Muitas das vezes, não querendo aqui falar que isso não acontece, mas muitas das vezes nós vemos noticiários aí de homens maldosos, homens que cometem atrocidades, e muitas das vezes nós olhando, nós não conseguimos orar pela vida deles. Mas Deus vai olhar lá de cima, vai olhar a minha vida, vai olhar a tua vida e vai falar assim: não, ele tem solução, ele merece uma solução. Eu vou enviar o meu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer por ele. Então o nosso caminho, a nossa salvação, a nossa solução é Jesus Cristo. Não adianta nós queremos achar outra oportunidade. Não, a nossa oportunidade é Jesus. O nosso caminho é Jesus. Nós precisamos entrar por este caminho, como foi pregado aqui alguns dias atrás, passar por essa porta estreita, para assim nós conseguirmos chegarmos ao céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, aí agora para nós concluir, essa aplicação pertinente. Aplicação pertinente. Pedro, ele conclui o seu sermão fazendo uma aplicação. Quem sabe a conclusão da mensagem de Pedro. Ele faz aqui uma aplicação pessoal, ele faz aqui uma aplicação oportuna e poderosa, mostrando aos ouvintes, ali, no pórtico de Salomão, no pátio do templo, mostrando aos ouvintes que eles eram os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabelecera com Abraão. Se lembra que Jesus falou, entendeu? Na palavra, que toda nação, toda, seria bendita. Deus falou lá para Abraão: de ti seria bendita todas as nações da terra. Por meio de Jesus, descendentes de Abraão, todas as nações da terra, todas as nações da terra, por meio de Jesus, seriam abençoadas. Quando nós vemos aqui agora o Cristo ressurreto, agora por meio da pregação apostólica, abrindo aqui o povo da aliança, abrindo agora para eles os portais da bênção. Mas essa bênção só pode ser recebida pelo rompimento definitivo com as perversidades e o pecado. Essa bênção que já foi prometida lá em Abraão, de ti serão benditas todas as nações da terra, ela vem através do arrependimento, ela vem através do reconhecimento, ela vem através da conversão, ela vem através do rompimento com o pecado, a idolatria. E nós vemos aqui que não há promessa de salvação onde não há a realidade do arrependimento. Não adianta você pensar que vai ser salvo se não se arrependeu dos seus pecados, se continua ainda nas práticas, nas velhas práticas, nas práticas mundanas. Pastor, o resultado desse sermão aqui de Pedro para aquele povo lá no templo foi extraordinário.
muitos dos que ouviram e a palavra e aceitaram ali, subiram o número de homens que se converteram e se arrependeram para quase 5.000 almas. Atos capítulo 4, versículo 4, o que diz ali, evangelista Odair, para nós fechar esse estudo? Atos capítulo 4, versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Quase 5.000 almas. Na segunda mensagem, pastor, hoje, nessa live, através da palavra, através de Cristo, através do poder de Cristo, através da ressurreição de Cristo, através da autoridade do Espírito Santo, eu quero dizer para você, o mesmo Jesus que operava, Ele opera hoje. O mesmo Jesus que curava, Ele cura hoje. O mesmo coxo que antigamente não andava, Ele pode mudar a vida hoje. Talvez o teu problema não é físico, mas o teu problema pode ser espiritual. A tua aleijadura física, mas a tua aleijadura pode ser ali conjugal, familiar, na sociedade. Você é olhado, é desprezado. Quantas vezes você ficou do lado de fora, está do lado de fora da família, está do lado de fora do convívio com os amigos, está do lado de fora por causa que o pecado o levou à separação, o pecado o levou a essa situação. Mas eu quero dizer para você, ainda há Pedro e João, ainda existem profetas, ainda existe aquele que ora, aquele que sacrifica, ainda existe aqueles que tem levanta e anda, ainda existe o Deus verdadeiro que pode mudar a tua vida, e nós queremos orar pela tua vida neste momento.